Isso um pouco mais longo. isso aliado, né, ao conhecimento e também ao impulsionamento, ao Sim, investimento, né, que de nós fato. chamamos de smart business, né? Não é só Perfeito. o valor, não é só o dinheiro, né? São os valores que agregam, na verdade, o Agrega. conhecimento, a Perfeito. experiência do profissional, né, juntamente com o investimento, né? Fantástico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da M7 Consultoria, Treinamento e Desenvolvimento. Para quem não me conhece, sou Cristiano de Almeida, CEO da M7. Agradecendo sempre aqui, logo no início do nosso podcast, as manifestações, as sugestões, as críticas construtivas, isso é muito bom, tá? E já falando também para alguns nossos seguidores, nossos colaboradores e amigos, nós estamos já trabalhando para poder atender aí as sugestões, né, de profissões, de profissionais que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Então, isso demanda algum tempo, até porque tem muita coisa de sincronia, digamos assim, né, de sincronizar as agendas, tá? Mas todos serão atendidos, inclusive algumas profissões bem interessantes aí que vocês querem conhecer. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar se você realmente gostou e ativar o sininho de notificações para ficar sempre atento aí às novidades. Também nós temos aí no link a nosso setor de marketing para que você possa colocar aí o seu anúncio da sua empresa para que sejam, né, parceiros aí da nossa M7 Consultoria. Hoje nós temos um convidado muito especial, é o Fabrício Santana, CEO da Último Império, que é um segmento da música. Perfeito. Uma Né? gravadora, um selo de distribuição. Fabrício, seja muito bem-vindo, pode se apresentar, fica à vontade. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, muito prazer, Cristiano. É uma honra imensa estar aqui no podcast da M7 Consultoria. Primeiramente, me chamo Fabrício Santana, sou atualmente CEO e Ainir Manager da Último Império Records. Trabalho na parte de gerenciamento, tanto da empresa quanto de potenciais artistas. Hoje trabalhamos com distribuição musical. Em breve trabalharemos com marketing também para o ramo musical e planejamentos estratégicos de carreira. Pouco de como iniciei nesse mercado. Também sou rapper, então me utilizei como cobaia, digamos assim, para dar início à empresa, né? Empreendendo neste ramo musical. Querendo ou não, é algo que necessita de uma experiência Sim, direta. Você não consegue se cursar algo para empreender na música, né? Então você é precisa interessante. ir seguir um determinado caminho, criar uma perspectiva da onde você deseja chegar e encarar. Acredito que, como em 90% dos ramos de empreendimento, o Exatamente. que você aprende teoricamente, na prática, É totalmente diferente. muitas vezes, não na maioria delas, você não vai encontrar nada do que foi na teoria, né? Muito bacana. Bom, então, só para nós entendermos, né? Só para nossos amigos também entenderem, é um ramo da música, você é músico, né? Você abriu a Última Império Records é um segmento musical. Sim, perfeito. Qual o estilo de Exatamente. música? Ou abrange todos os estilos de Na música? verdade, o intuito da Última Império Records é justamente abranger todos os gêneros musicais. Ah, bacana. Atualmente, como eu venho do rap, né? Então, trabalho apenas com rap no momento. Sim. Então, posteriormente, pretendo sim expandir para outros segmentos, até por conta de ser um serviço de distribuição, né, para streamings Ah, é aí. verdade, é verdade. Hoje, uma gravadora, um selo de gravação, considerando no período da digitalização, né, de todas as coisas, o período mais digital ali, então, entrando o streaming na coisa, que são as plataformas digitais, Spotify, Bacana. Deezer, então acabou facilitando muito esse serviço que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, apenas uma grande gravadora conseguiria fazer. Isso é verdade. Então, hoje você tendo um bom auxílio, uma boa estrutura, digamos assim, psicológica, para lidar com todos os processos, você consegue fazer uma boa distribuição, muitas vezes até mesmo gratuitamente, admito. Um bom
serviço de marketing orgânico ali, porque Sim, redes importante, né? sociais hoje é o importante. melhor meio de marketing. O que, repito, há 30 anos atrás, apenas uma grande gravadora aí teria um planejamento estratégico e investimento para conseguir injetar aí na sua música e conseguir colocar isso para frente, né? Era uma outra realidade, né, nessa Com época. certeza. Aí você começou como rapper, como que surgiu a sua carreira como rapper? A gente vai falar também da sua parceria com a Bentley Records, Isso, né? Isso é Bentley importante. Records, perfeito. Como começou essa... Você sempre sentiu essa atração ou sempre sentiu o interesse por esse segmento de rap? Sim, na verdade, De rapper? até contar um pouco Fica à da vontade. minha história. Eu nasci e cresci no bairro da cidade de Tiradentes, né? Ok. Então, um bairro aí de uma classe bem baixa socialmente falando e financeiramente falando, economicamente falando. Dentro de uma realidade onde você, 90% das vezes, é direcionado a inúmeras Sim. coisas que estão ali ao seu redor. Desde os meus 14 anos eu sempre estudei muito, sempre fui uma pessoa de ler bastante ali. Lia bastante os livros escolares, na verdade livros didáticos. É algo até interessante porque eu, na faixa dos meus 16 a 17 anos, eu chegava a faltar na escola para ficar estudando em casa. Caramba. Porque às vezes você pega um dia inteiro de aula, vamos supor no ensino médio, você tem 45 minutos de cada matéria, você não absorve absolutamente nada. Sim, isso é verdade. Então, optava por acabar ficando em casa e estudando só filosofia, estudando só sociologia. E eu comecei a ter uma perspectiva depois que eu vi alguns documentários de Leonardo da Vinci, que ele observava a realidade ao redor dele, no período do renascentista, na Itália, e ele começava a criar as obras dele a partir do que ele via ao seu redor. E eu pensei, por que não colocar isso na música, né? Eu não sou pintor, mas Verdade. eu sempre escrevia muito. Desde os meus 14 anos comecei a fazer algumas poesias e optei por ritmizar elas, né? Colocar aquelas rimas em um formato musical. Vi que dava. Foi um processo árduo, lógico. As primeiras músicas que você faz são péssimas, né? São os testes, né? Exatamente. E eu comecei a observar aquela realidade que tinha ao meu redor, observar situações até mesmo familiares e colocar elas no contexto do que eu estava compondo. Ao decorrer desse período, por volta ali de 2017 a 2018, eu optei por profissionalizar isso, então comecei a buscar em estúdio para gravar, entender mais como que funcionava a parte administrativa da coisa, né? O mercado Entendi. fonográfico, como é chamado no mundo da música. Parte de empreendedorismo dentro da música, a gestão dentro de uma carreira musical. E eu comecei a pesquisar sobre isso, não tinha fontes, na verdade, em 2016 eu fazia tech, fiz serviços jurídicos durante cerca de 6 meses, procurei produção musical, mas só tinha na ETEC era Santo André? Isso, exatamente. Santo André. Na ETEC de Santo André. E ficava extremamente longe da minha residência para conseguir me locomover ainda fazendo o ensino médio. Então não ia ter como. E ainda trabalhando à tarde. Aí, o que eu fiz? Eu continuei um pouco do curso de serviços jurídicos para conseguir absorver bastante coisa. E eu comecei a pesquisar sobre gestão empresarial. Via Bacana. internet mesmo, no Google. Né? É autodidata. Da forma mais Muito bom. conveniente hoje em dia. Como até o Elon Musk disse há uns dias atrás, hoje temos a internet como a maior ferramenta para aprendermos todas as coisas. Isso é verdade. Né? Hoje você coloca uma pesquisa no Google, Isso é ali você verdade. aprende de tudo. Então, comecei a procurar um pouco mais sobre gestão empresarial e como colocar isso dentro do ambiente musical, né? Como empregar isso. E eu vi que nada mais era o que os empresários musicais faziam, né? Muitas vezes o empresário musical, principalmente nos Estados Unidos, ele começa sendo uma pessoa que trabalha normal,
tem um emprego fixo Sim, e afins. Para poder manter, né? Ele vê o artista e ele vai lá, registra uma empresa, abre um selo, começa a sua distribuição, vê aquele artista, vê que tem potencial e começa a injetar aquele artista colocando ele na indústria através daquele selo de gravação que ele começou, né? E em 2018, gravei a minha primeira mixtape. Muitas das músicas, na verdade, eu tinha escrito elas. A música de abertura, por exemplo, o nome da mixtape é Nullus Liber Vivi, que é em latim, para livre sem viver. A primeira música, que se chama Busca pela Liberdade, eu fiz em homenagem à minha falecida avó, que faleceu em 2013. Eu compus essa música que faleceu em 2012, desculpa. Eu compus essa música em 2013. E eu só fui gravar ela em 2018. Caramba. Então é um processo longo Sim. que você tem durante esse trajeto. E graças a Deus, em 2018 mesmo, eu estava divulgando aquela mixtape e afins. E eu divulguei para Bentley Records, que me fez uma proposta de contrato. Até na questão, a mixtape é um demo? Isso, é como se fosse um demo. A mixtape... Demo não é coisa do demônio não, tá? Demo é uma amostra da música. Isso, é uma amostra. A demo, normalmente, ela não tem muita qualidade, né? Ela é algo mais cru ali. Isso é digital? Hoje em dia é digital ou é gravado? Hoje em dia também continua digital. Hoje, normalmente, as pessoas divulgam muitas demos através de plataformas como SoundCloud. Entendi. Que são plataformas que você consegue deixar até como um link privado ali para mandar só para. Entendi. Bem mais prático, né? Bem mais direto. Muito melhor. E existe CD ainda? Sim. Tem pessoas que adoro música, eu sou bem eclético, né? Adoro música, vejo aí todas as plataformas de música, né? Digitais, né? Tem uma que eu gosto mais, mas não vou fazer a propaganda aqui de graça, porque posso até falar aqui. Se quiser patrocinar, é o que eu mais gosto, uso demais. Então é sempre digital. Hoje não existe CD, mas não existe mais essa troca, por exemplo. Eu quero ser um cantor, eu levo o CD na gravadora, eu posso fazer dessa forma da plataforma digital. Sim, fica mais fácil. Entendi. Né? Querendo ou não, hoje para você fazer um CD, o custo-benefício não compensa. Entendi. 90% das vezes. Parece uma coisa antiga, né? E ainda mais acaba sendo uma coisa se torna um pouco ultrapassado, né? Hoje raramente alguém ouve ali as coisas em CD, ali procura um som ali que tenha somente entrada, somente Entendi. As gavetas, né, pro CD, como dizia antigamente. É verdade. Então você é um empreendedor muito jovem. Né? Você 23 anos. 23, muito jovem, muito jovem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu virei empreendedor com... Quantos anos já vão fazer, meu Deus? São 15, vai fazer 15 anos. Né? Eu tenho 45, 30 anos. Mas eu acho bacana isso. Eu acho bacana isso, você começar já ter isso. Porque você, assim, quis se tornar um cantor num segmento que você gosta, mas você não quis só ser o cantor, você quis ficar por dentro de toda uma estrutura. Isso é bacana, bacana, parabéns, é bacana a gente ver esses relatos. Você já foi empreendedor muito jovem, né? E você... Como que funciona? Você começou, você entregou então, a gente vai chegar na Bentley Records, até tenho algumas dúvidas a respeito. Como que foi esse caminho para você? Você mostrou então a mixtape, aí você fechou o contrato com alguma gravadora aqui de São Paulo, não? Não, na verdade, a mixtape normalmente, diferente de um álbum, ela é um EP, né, na verdade. Eu utilizo o termo mixtape, que é um termo antigo, mas... É um EP, que normalmente ela não passa de 6 faixas, como por exemplo a minha foram só 5 músicas. Entendi. Né? Um álbum aí ele normalmente já excede mais de 10 a 15 músicas. Entendi. E quando eu fiz esse contato com a Bentley Records, eu de fato não havia feito nenhum contato com alguma gravadora aqui do Brasil, ou produtora do Brasil, até por conta do cenário. Admito que o cenário, a forma administrativa do mercado brasileiro, tanto pro ambiente, pro rap, quanto pro funk, não é algo muito bem visto, digamos assim. Então é isso que eu ia te perguntar, como que tá o cenário do rap? Tá um cenário muito saturado, onde
vamos dizer que o cenário musical no Brasil, ele se sim, tornou um cenário saturado. Isso é verdade. Vou nem né? dar minha opinião aqui, mas é verdade. Se torna um excesso da mesma coisa. Exato. E quando o mercado ele começa a se tornar isso, o óbvio para ele é o declínio. Sim, com Isso certeza. a gente pode pegar como exemplo a queda da Bolsa de Valores de 1930. Verdade. A bolsa começa a subir, só que é o excesso de ações semelhantes. Boa comparação, Então, viu, com a música? Boa comparação. Então, Atual. o excesso de venda de apenas petróleo, como o que aconteceu na Venezuela, por exemplo, investindo só em um mercado, a única fonte de renda é Sim, isso é aquele perigoso. mercado. Então, inúmeras empresas trabalhando somente com uma fonte, começa a saturar. É muita empresa trabalhando com a mesma coisa. O que acontece? Entra em declínio. Ou você pegar um terceiro exemplo, só que mais dentro da realidade, é o cabeleireiro. Se você chega em uma rua, só tem um salão, perfeito. Aquele cara, ele consegue ter uma margem Sim, de é faturamento. Se já tem 5 salões naquela Não rua, adianta. satura. Satura, é isso mesmo. Satura o ambiente. É o que está acontecendo, então. Exatamente. A música hoje no Brasil, pela minha perspectiva, assim como não admito que de outros produtores fonográficos também, que eu sempre vivo dando uma estudada, dando uma pesquisada ali, e conversando com eles também, com alguns deles, eles têm a mesma perspectiva. Hoje nós estamos trabalhando, infelizmente, com uma único padrão que abrange e que traz público. Então, normalmente, as músicas falam as mesmas coisas, as Entendi. batidas são similares e normalmente são sempre os mesmos artistas que sobem novos artistas ou que se mantêm ali naquele quadrante midiático ali, no Isso que que eu ia falar. chamamos de topo das paradas, né? E isso, infelizmente, acaba acarretando em um retrocesso ao mercado musical brasileiro. Por quê? Porque não consegue expandir aquele mercado. Hoje vemos, por exemplo, artistas grandes no Brasil fazendo colaborações internacionais. E não compreendemos o porquê que essas colaborações desses artistas brasileiros, sendo internacionais, não atingem o mesmo grau de visualização, de premiações, de Entendo, recursos que as colaborações daqueles mesmos artistas ou somente uma música avulsa daquele mesmo artista internacional lá atinge um nível muito mais elevado. É como seria para atender um mercado específico. De fato. Então, por exemplo, eu creio, é claro, né, existem duas formas de você olhar a situação. Por exemplo, o rap é um manifesto, onde você coloca em palavras, assim como a música em geral, né? Você vai expor ali o que você está sentindo, quem compõe e tudo mais. Mas o rap tem mais um apelo social. Sim. E você acha, então, que hoje esse apelo social já não existe tanto? Atende a uma demanda talvez de modismo, Sim. né, de padronizado, que se perde os valores e, como você disse, fica tudo a mesma coisa. Seria isso? Em tese, sim e não. Porque, na verdade, o rap, quando ele surgiu, né, em 1980, em Nova York, ele nada mais é que rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia. Entendi. Então, por ser uma forma agressiva de cantar, né? Naquela época que o que o mercado mais tinha era o rock, o blues, jazz, era o pop, no caso também, em 80 ali, eletro, né? O pop que naquela época era mais o eletro aí, dance music, eles perceberam que aquela forma de música, você precisava falar de alguma coisa um pouco mais agressiva, uma Entendi. coisa que se tornasse um protesto, de certa forma, né? A expressão, o termo protesto, a gente acaba levando pro lado político da coisa, né? Mas, na verdade, protesto é uma forma de expressão, né? Você expressar algo a ser protestado. Algo que não está te trazendo benefício ou não está te felicitando ali, de certa forma. Porém,
apenas ritmo e poesia já é outra coisa. A gente pode utilizar como exemplo aqui no Brasil que 90% das músicas elas são rap. Até por isso que o rap há muito tempo ele não era tido como um gênero musical, ele era tido como Caramba. uma vertente do movimento cultural que é o hip hop. É o hip hop. Isso, ele não era, que é um movimento cultural, né? Eles não eram tidos como um gênero musical justamente por conta disso, porque qualquer música que tivesse rima e que tivesse um ritmo poderia se enquadrar, Entendi. entende? Podia ser enquadrado. Aqui no Brasil já acabaram levando mais pro que foi diagnosticado, né, no movimento mais de rua do rap, que é o revolução através das palavras. É uma forma brasileirada, né, da você acabar Entendi. dando uma brasileiradinha ali no rap, que é sigla. um tipo de, que é uma sigla internacional, você trazer para o seu país, né, e adotar com um novo termo, uma nova terminologia, o que acabou interferindo na nossa cultura, né? A gente perdeu um pouco da premissa do que de fato era o rap, né? O contexto geral do que de fato era o rap, né? Compreendi. E no caso, o funk foi criado na mesma época, o funk original, digamos assim. Isso. Não o funk que nós conhecemos Sim, hoje. né? Na verdade, o funk original ali, o que seria Ai, esqueci. O funk com um Yzinho no final, Sim, né? sim, que também Isso. surgiu nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente, eu vou acabar fazendo até marketing de alguns grupos aí que eu gosto, James Brown, né, Fica à Earth, Wind vontade. and Fire. Então, esse funk aí já é um pouco mais antigo ali, na década de 70, né, 60, sim, sim. 70 ali, já tinha o funk ali nos Estados Unidos, né. E o cenário antigo de rappers, né? Antigamente nós tínhamos, pelo menos os mais conhecidos, né? Da minha época de adolescente, é o Racionais MC. Né? Tinha outros também, né? Que eu Sim. não vou me recordar agora. E hoje tem nomes aí que eu não acompanho mais. Tem nomes que se destacam. Sim, temos diversos nomes que se destacam tanto no Brasil quanto fora, né. Aqui no Brasil, por exemplo, pegar um grande exemplo aí, que são dois que eu admito que eu mais acompanho a carreira, justamente por conta da gestão que é feita da Sim. carreira deles e do profissionalismo, que é o Matuê e o Felipe Ret. Admito que são dois artistas que eles possuem uma administração de carreira muito bem executada, né? O planejamento deles de carreira é muito bem executado e a musicalidade. Consegue atingir o público sem acabar, digamos, se saindo de uma direção Entendi. ali que normalmente o funk às vezes acaba apelando, o que interfere na... Eu tenho algo que eu admito que é uma bênção e uma maldição, é prezar um pouco da moralidade. Sim, claro. Eu tenho uma dificuldade em compor uma música, porque às vezes eu componho uma música, eu vejo que é uma música, tá bom, é uma música que o público ouviria, mas não é uma música que eu cantaria, Entendi, eu entendo. entende? Entendo. Então, Eu concordo com você. e esse é um dos motivos também pelos quais eu não optei por uma produtora ou gravadora aqui no Brasil para administrar a minha carreira, porque eu sei que eles não, 90% delas não te dá essa liberdade, e quando dá, se você não seguir o As caminho, você diretrizes, acaba né? sendo queimado no mercado, Entendo, né? entendo, E eu sei é como é. péssimo você ser queimado no mercado, é mais fácil você tentar fazer com as suas próprias mãos ali. E parabéns por esse pensamento, né, esse insight. Até voltando um pouco nisso, aí você começou primeiro como artista, você já Sim. tinha esse objetivo de formar o seu próprio estúdio para poder trabalhar da forma que é o que o empreendedor faz, né? O empreendedor ele tem uma ideia diferenciada do que está à volta. Então, às vezes está numa empresa e as ideias às vezes não batem. Ele fala, poxa, eu tenho essa maneira de pensar, é a maneira que eu acho correta, e ele acaba empreendendo, né? Não Sim. tem só essa parte financeira, como nós dissemos em outros podcasts. Essa parte também realmente de você correr atrás do objetivo e fazer acontecer. Então, é muito bacana a sua parte também de ser autodidata, né? Correr atrás. Como ele disse, né? O Google é uma ferramenta maravilhosa. Né? Lembra daquele filme do Matrix? Sim. Eu faço uma comparação com o filme do Matrix, porque você pode verificar quando o Neo sentava... Eu adoro filmes, tá? Adoro cinema. Se quiser conversar de cinema...
que ele senta lá e ele aprende tudo, né, com o plug na cabeça. Sim. Ele aprende aquilo, aprende sobre qualquer coisa que ele queira. Até tem uma cena com a Trinity, né? Eu preciso aprender a pilotar um avião Exatamente. agora. Faz o download. Se a gente colocar no Google, tem como Fantástico. pilotar um avião. Claro que não vai Sim. ser igual, é óbvio, né? Seria como se fosse. Mas a gente tem essa informação rápida. Então falar, faculdade é bom fazer também, mas até que você, se você tem condições de fazer, ótimo, mas se você não tem condições de fazer, até lá você pode fazer esses cursos. Sim. Né? Você pode fazer cursos Verdade. livres, você pode se especializar, você pode saber um pouco de cada assunto. Então é fantástico, Verdade. Aí eu já... né? Só uma adentro aí um adendo quanto ao Matrix, até acabar fazendo uma publicidade aqui do Neuralink do Elon Musk, que eu acho que daqui a pouco estaremos fazendo isso. Verdade, né? Com um chipzinho ali. É verdade. Preciso aprender Kung Fu agora. Avançando, aprender bastante coisa. Então você começou como artista, você já tinha um projeto da sua gravadora, e você teve patrocínio, você teve apoio da sua família, quando você falou, olha, quero, porque é um segmento, então, para você, é um trabalho. Sim. Você é um artista, é a sua arte, mas você tem que ver dos dois lados. Também, Com poxa, eu tenho que certeza. me sustentar também. Você teve apoio da família, você teve apoio de outros rappers, como que foi isso? Você cantava onde? Olha, Acho que é bacana você falar um Sim. pouco sobre isso. Na verdade, o meu maior apoio, que na verdade é o meu sócio, é o meu pai. Né? Meu pai, ele sempre me apoiou bastante. Eu tive o aí. prazer de conhecer. Sim, ele sempre me apoiou bastante, tanto financeiramente quanto, digamos, moralmente, né? Isso é muito bom. Sempre me estruturou bem, tanto como pessoa quanto com a qualidade de vida. Sempre trabalhando bastante, o que ele me ensinou bastante sobre trabalho, né? Você ser uma pessoa que não tem medo de trabalhar, né? E também não deixar de perder os seus sonhos, os seus objetivos ali. Entendi, claro. Então, algo que ele sempre me ensinou muito é você não ter medo de se arriscar. Se você vê que aquilo pode ser benéfico para sua vida, assim como para sua família, arrisca. Tenta Muito bom. e acima de tudo continua, né? Porque é aquilo, eu acredito, algo que eu aprendi em um livro chamado O Espírito Empreendedor, de Dalberto Chiavinato, é que o empreendedor ele precisa ter 3 coisas: coragem, ciência dos riscos Sim. e persistência. Porque se você não tiver persistência ali, você pode ter a maior coragem do mundo, você pode ter a coragem de um cavaleiro da época medieval aí, no meio das guerras, não vai passar, não vai conseguir seguir em frente se você não tiver persistência. Isso é Porque verdade. no primeiro momento de baixa, no primeiro risco ali, na primeira perda que você tiver, você já pode acabar desistindo aí e sua coragem vai embora. Isso é verdade, Então, isso acontece muito, né? É isso. Amigos, eu sempre me apresentei em eventos sociais, em ações sociais, Ah, isso é organizava também algumas ações por volta aí de 2014 até 2017. Eu organizava, ajudava na organização em alguns órgãos públicos, casas de hip hop, centros de formação cultural, Isso é fábricas bacana, de muito bom, cultura. muito bom. Estava sempre ajudando, organizando alguns eventos, sempre elaborando projetos também para levar esses ambientes para trazer mais cultura, trazer mais, digamos, mais arte, né, para os bairros que carecem especialmente disso. Escolas também, já fiz algumas ações mais direcionadas ao meu bairro e em outros bairros também. Artistas que normalmente sempre se apresentavam nesses eventos eram artistas do próprio bairro, Sim. incluindo eu, na verdade. O que automaticamente trazia colaboração com outros eventos de outros artistas também do bairro que organizavam. Então Isso é a gente bacana, sempre muito bom. fazia esse cruzamento de ideias, né? Tipo, eles se apresentam nos meus eventos e eu me apresento nos eventos dele. Isso é uma colaboração uma parceria, boa. né? Exatamente. Ao decorrer do tempo, lógico, com toda a questão da pandemia, mudanças de gestão no próprio país, acaba
tendo os seus empecilhos ali para você conseguir conseguir seguir alguns projetos desses, né? Muda a gestão de órgãos públicos aí a cada 2 anos. Sim, imagino. Então se torna um pouco complicado ao decorrer do tempo. Hoje mesmo eu admito que às vezes é um evento a cada 3 meses que acontece. Já tiveram anos que era um evento a cada final de semana. Em todo final de semana ali tinha evento. Caramba, realmente. Entende? Então acaba caindo bastante. O que não deixa de ser, em contraproposto, uma oportunidade, né? Uma oportunidade para novos eventos, novos métodos. Hoje, por exemplo, com redes sociais, aí você já pode utilizar até esses órgãos públicos para fazer um evento ali em live, para divulgar tanto para o órgão público quanto as ações ali que estão sendo executadas. Acredito que é algo a se pensar aí e a levar adiante, né? Muito bom. Esse método de trabalho. E daí você já fazia esses shows, e como que surgiu esse convite aí pra Bentley Records, Isso. que é de Nova York? Isso. Então. Que é do verdade, Sean Kingston? Não, na verdade ela é do Luca 10. Isso. Tá. E como que surgiu isso? Como que apareceu isso pra você? Então, eu entrando em contato com inúmeras gravadoras gringas, porque eu sei dos recursos que eles Sim, poderiam com certeza. proporcionar, e já tendo uma visão de que eu honestamente nunca foi o meu intuito ser sempre o artista. Entendi. Eu admito isso, desde mais jovem, nunca foi o meu intuito ser o único artista. Na verdade, o nome mesmo, o Último Império Records, ele existe desde 2016. Eu vim abrir a empresa, ter essa noção de, eu vou, como a gente sempre diz, né, no português claro, meter as caras. Isso mesmo. Né, vou meter as caras agora em 2020. Então vou tentar mesmo em 2020. Mas em 2016 o Último Império era um coletivo que eu juntei 11 jovens do meu bairro. E a gente sempre fazia alguns eventos em qualquer oportunidade que tinha de cantar, a gente ia. Então dentro desses jovens tinham b-boys também, que são dançarinos de break. Bacana. Grafiteiros, poetisas, poetas e rappers também. Então unifiquei esses 11 jovens e a gente ia em todos os órgãos públicos, tinham datas vagas, a gente estava lá querendo marcar algum evento, alguma apresentação, alguma coisa para estar levando essa arte. E eu era o mais velho entre esses jovens. Então eu sabia que, de certa forma, eu tinha que levar aquilo. E o nome Último Império já foi justamente para colocar um estímulo de estudo para esses jovens. Entendi. Mas que eu admito que não funcionou para alguns. Mas é normal. Jovem é jovem. Só que o próprio logotipo, sendo sempre uma pirâmide, justamente para ter o intuito de estimular esses jovens a buscarem estudos filosóficos, conhecerem o passado da sua humanidade, como é que a sua humanidade ela foi construída, ou como foi construído o processo civilizatório até o presente momento, né? Não adianta você só fazer música ou só pensar no holofote, que aquela música pode lhe trazer, se você não tiver um conceito de vida, um propósito de vida, né? Então, muitas vezes, através do estudo, para um jovem que 90% deles, principalmente em áreas periféricas, eles estão sem propósitos de vida, e esse é o motivo por eles acabarem indo para caminhos totalmente errôneos na vida deles, é justamente uma falta de uma missão, né? É o que eu normalmente eu sempre tenho o costume de avaliar uma diferença entre dom e talento. O dom é aquele propósito que Deus coloca na sua vida e às vezes você é muito novo ou depois de mais velho você percebe que eu nasci para fazer isso. O talento já é o processo. Entende? O processo, é o trabalho repetitivo para se aprimorar para aquilo. E a perspectiva de onde você quer chegar é o propósito. Aquilo ali já foi colocado na sua cabeça muitas vezes sem você nem ter alguma experiência sobre aquela área. Então,
quando eu estava buscando contatos com gravadoras, tentando fazer alguém ver o meu trabalho, eu queria alguém que automaticamente me trouxesse recursos também. Sim, isso é importante. Que me possibilitasse contatos, né? Até eu utilizar uma frase também sou muito fã de cinema, gosto de filmes antigos, utilizar até uma frase do Poderoso Chefão, por sinal, onde diz, os homens ricos de verdade são aqueles que possuem os amigos mais poderosos. Então, realmente, quando você... É o network. Exatamente, é o network. Então, o meu intuito era, eu preciso abrir o mercado para mim. Eu sei que eu não vou entrar com uma estrutura gigante. Eu sei que eu vou precisar passar por muito tempo, o primeiro ano. Eu sou muito jovem, não tenho a mínima formação para onde eu estou entrando. E eu sei que é um processo árduo, gigante. Onde o gerente artístico que pode ser o mais jovem que tem aí, ele deve ter na faixa dos seus 30 anos a 40 anos para ser bem sucedido. Então, eu tendo 23, eu vou ter 20 anos aí de muito o que aprender e muito o que quebrar a cara, no caso. Então, eu preciso de algo que me abra o mercado. Algo que me dê uma injeção de conhecimento e de fontes para eu conseguir remanejar as coisas, aprender de uma forma mais rápida, né? Porque é aquilo, quanto mais você apanha, parece que você aprende mais. Sim, sim. Né? Se você apanha pouco, o aprendizado ele demora o aprendizado ele demora um tempo isso um pouco mais longo. Isso aliado, né, ao conhecimento e também ao impulsionamento, ao investimento, né? Que nós chamamos de smart business, né? Perfeito. Não é só o valor. Não é só o dinheiro, né? São os valores que agregam, na verdade, o conhecimento, a experiência do profissional, né? Juntamente com o investimento, né? Fantástico. Aí você conseguiu, parou na parte que você estava procurando, aí você chegou até eles? Exatamente. Aí eu cheguei através das redes sociais mesmo, Instagram, e-mail. Caramba. Obtive uma proposta e eles solicitaram que eu fizesse um álbum, né? E esse foi o primeiro álbum que eu fiz, o primeiro álbum de carreira, que é o Renascimento, que tem 23 faixas. Eu tinha um computadorzinho lá em casa, eu saí produzindo todos os beats da forma como eu sabia produzir. Fui no estúdio que eu conhecia para gravar, ou o estúdio de alguns amigos para gravar as músicas, voltava, fazia um tratamento vocal mais básico possível e enviei para eles para poder lançar. E quando foi no final de 2019, eu tive a oportunidade com o Sean Kingston, através do dono da gravadora. Bacana. Eu sabia que era uma oportunidade arriscada, né, na época, porque era apenas uma participação de minha parte, como uma voz adicional na faixa. E eu sabia muito bem que eu não teria conhecimento nenhum para cuidar da área de marketing e da minha gestão de carreira. Sim, sim. Então, e ao mesmo tempo eu pensei, Sean Kingston vai ter participação do dono da Bentley, no caso o CEO da Bentley Records também participa, até big hug for you, bro. E tem participação também de uma artista pop russa também, a Tina Carroll. Então, nessa oportunidade com o Sean Kingston, eu sabia que iria abrir a parte de mercado que de fato eu almejava anteriormente, que seriam os negócios, os contatos, você ser bem visto, querendo ou não, nesse meio, né? E poder se remanejar quando se sentir seguro, digamos assim, não digo financeiramente, mas ao que se trata de conhecimento, né? Desde a sua postura até a sua forma de falar, até o que você de fato sabe sobre o que você está falando. Por mais que jamais saberemos tudo sobre um determinado tema, ou sobre tudo de fato. Mas pelo menos você tem um entendimento, uma compreensão básica daquilo que está sendo dito por você e conseguir defender a sua tese e saber que terá bons resultados. E eu percebi que esse negócio ele me traria ao menos essa parte da coisa, e de fato me trouxe muito conhecimento, muita aprendizagem, me
trouxe recursos para minha empresa. Admito hoje a gente conseguir proporcionar oportunidades de features, que são oportunidades internacionais, Bacana, com muito artistas bom, muito bom. internacionais, serviços de publicidade com um maior alcance, serviços de distribuição tanto para videoclipe quanto para as músicas. Eu admito que através desse negócio que a Última Império conseguiu garantir isso. Nossa, É um bacana. bom começo. Bacana. E aí os projetos futuros agora você viaja para lá ou grava álbuns, eles vêm aqui, como funciona? Então, para os projetos futuros, a gente ainda não tem nada alinhado por Devido conta da pandemia. Acabou atrapalhando bastante, né? Trabalhou muito, na verdade. Devido à pandemia, então as agendas, tanto nossa aqui no Brasil, quanto a deles lá, está começando a se reorganizar agora. Imagina. Né? Trabalhos foram super atrasados por conta da pandemia. Admito também que, pro lado positivo da coisa, mesmo que seja muito difícil você encontrar coisas positivas nessa pandemia, foi um tempo, não somente para mim, mas acredito que para muitas pessoas conseguirem aprender mais sobre si, se desenvolver, tanto como pessoa quanto profissionalmente aí, e rever muitos conceitos Sim. aí que normalmente a gente tinha antes dessa pandemia, tanto para a nossa vida quanto socialmente falando, né? Entendo. Fabrício, você como empreendedor jovem, mas batalhador, autodidata, que mensagem você deixaria para os novos empreendedores, independente da idade? Talvez tenham o mesmo pensamento, eu demorei um pouco mais para entender o mercado e encontrar o meu caminho, né? Eu te admiro por você ter encontrado o seu caminho antes, eu admiro realmente quando isso acontece. Que mensagem você daria para esses jovens, né? A Olhando para... mensagem, Fica à vontade. a mensagem que eu tenho a todos os jovens empreendedores, aqueles, ou até mesmo aqueles que sonham em se tornarem empreendedores e que têm sua pouca idade, tenham confiança. Primeiramente, confiem em si mesmos. Acreditem no que vocês almejam. E, em terceiro, esteja disposto aos erros. Como quando estamos na escola, quando erramos em uma prova, temos uma prova lá, e o professor coloca a seguinte questão: quanto que é 5 vezes 5? Se você responde 20, não é o zero que você vai tomar, ou o errado naquela questão, que foi o resultado. Não, na verdade, foi o conhecimento que você obteve agora sabendo que é 25. Então, na vida, o que vão te solicitar é saber que é 25, não o zero daquela prova, entende? Então, aprenda, saiba com os seus erros. Aprenda com os seus erros de fato, no mais profundo da frase. Compreenda, se modele a partir deles e continue persistente no que você almeja. Nunca saia do que você almeja. A nossa mente, ela sim é capaz de manifestar coisas à nossa frente. É sim capaz de atrair essas coisas que colocamos nela e colocamos como objetivo para a nossa vida. Então, se você foca em algo e desiste pelo meio do caminho, muitas vezes você já estava próximo daquela tal conquista, no caso. Mas a maior conquista, de fato, você perceberá quando chegar no seu objetivo, que foi o caminho, a trajetória até chegar na sua glória, no caso, na onde você tanto ansiava chegar. Nossa, perfeito. Não vou nem passar a mensagem final aqui da M7. Perfeito. Fabrício Santana, CEO da Última Império, muito obrigado pelo seu convite, obrigado pela parceria também com a M7. Com certeza. Desejo não só sorte, bons fluidos, boas energias. Precisar, estamos sempre à disposição, você sabe disso. E sucesso na sua carreira, você merece realmente por todo esse esforço. Eu pude acompanhar durante um tempo também, para mim é uma honra. E creio que é só o começo. Acabando essa questão de pandemia, as coisas voltando ao normal. E espero que você esteja lá. Lembre de nós, mande um hello. E que você volte aqui mais vezes para falar de outros assuntos também que ficaram pendentes, que você tem também um amplo conhecimento. Muito obrigado. Perfeito, eu que agradeço, Cristiano. Espero com certeza que Com certeza. a minha primeira oportunidade de estar
expandindo mais os meus negócios para fora do país, a M7 seja a minha principal parceira de negócios nessa expansão. Os agradeço, Pode com ter certeza. certeza disso. Que o Eterno abençoe. Muito obrigado, Eu que agradeço. Fabrício. A vocês que nos acompanharam até agora, tenho certeza que gostaram. Realmente foi muito gratificante, foi muito inspirador. Não deixando de esquecer, se inscrevam, compartilhem, ative o sininho de notificação. Mandem aí as suas sugestões, né, pelo contato @m7consultoria.site, ou nos comentários, né? Vocês estão usando mais o e-mail, que a gente consegue responder com mais facilidade. E lembrando também que nós vamos trazer aqui as sugestões dos profissionais que vocês estão sugerindo bastante. Tem a ver com agendas, tem a ver também com alguns outros fatores, mas nós vamos atendê-los. Obrigado pelo carinho. Deixar uma mensagem aqui curta, né, depois do nosso CEO aqui, o Fabrício deixou. Vai um pouco de encontro do que ele falou. Seja um facilitador, seja um ajudador, um auxiliador na vida das pessoas. Porque nós já temos muitas pessoas, na verdade equipes inteiras de pessoas que só torcem contra ou que criticam demais. Então a humanidade tem que chegar num nível mais elevado. Não atrapalhe a vida das pessoas, não seja empecilho na vida das pessoas. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Mas sempre prime por isso. Eu ajudando um próximo, eu, digamos assim, naturalmente também vou evoluir. Mas não que eu tenho que ajudar o próximo procurando ganhar alguma coisa com isso. Então a frase para que vocês possam meditar é exatamente essa. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Seja um facilitador, porque o mundo já tem críticos demais. Então sempre prime pela evolução da humanidade. Lembrando que nós nunca vivemos sozinhos, né? A humanidade não vive sozinha. Acho que não tem nenhuma espécie que viva sozinho. Talvez seja exagerando um pouco. Mas levando para o gênero humano, nós precisamos um dos outros para sobreviver. Nós vivemos em comunidade. Nós já nascemos, né? Alguns que têm essa oportunidade de já ter os pais, de ter família, nós sempre estamos juntos de comunidade. A família é a primeira delas. E saindo da família, tem os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, as instituições da qual nós participamos. Então, nós sempre vivemos em união. Nós sempre temos que viver primando para que nós possamos nos sobressair como gênero humano. Espero que não tenha ficado confuso, que você entenda, mas se ficou confuso também, isso é bacana, porque daí você vai voltar aqui nessa parte aqui do nosso podcast e vai refletir mais. Que o Eterno abençoe a todos, até o nosso próximo podcast, M7 Consultoria.